Então, eu descobri que dá para linkar direto do Teams lá no Ava de um jeito mais fácil. Então, normalmente, eu tenho colocado primeiro o vídeo lá no Ava, porque é mais simples. Vou ativar o mudo, peraí. Então, no Ava é mais simples, né? E aí, depois eu coloco no YouTube também, porque eu acho que o YouTube facilita o acesso de vocês. Para muitas pessoas que têm dificuldade de acessar o Ava. O Ava também, às vezes, não ajuda, né? Então, eu coloco no YouTube também. Aí eu estou colocando lá primeiro, porque é mais simples, tá? Então, de todo modo, vocês têm essas duas possibilidades. E o material das aulas também, inclusive essa aula de hoje, já coloquei lá ontem esses slides. Eu estou tentando fazer isso para que vocês possam acessar de um jeito mais tranquilo, tá certo? Lembrando que semana que vem, no final, até semana que vem, é o prazo para entregar a primeira parte do trabalho, tá? Então, eu quero saber se alguém queria perguntar como é que tá, certo? E se alguém tem alguma dúvida, se alguém queria perguntar alguma coisa, eu vou dedicar um tempinho agora, esse início da aula, para isso, certo? Então, alguém queria perguntar alguma coisa sobre o trabalho, alguém está com alguma dificuldade na condução, na escrita do trabalho? Lembrando que o trabalho é a primeira parte do projeto de pesquisa, né? Até o referencial teórico, ou revisão de literatura, ou revisão bibliográfica. E essa primeira parte da revisão bibliográfica não precisa ser nada muito, né? Só um início. É algo, pelo menos, para dizer que vocês pesquisaram alguma coisa da revisão bibliográfica, tá? Mas e aí, gente? O que é que mandam? Pode falar. Ô, Aline, bom dia. Oi, bom dia. É o seguinte, era justamente essa minha dúvida. Eu comecei já a fazer, porém, assim, a minha revisão bibliográfica, eu já achei muito material. E eu já estou dando um jeito, tipo, de fazer. Você era justamente essa minha dúvida. Você quer que eu bote só pouca coisa, ou eu já posso encaixar o material completo? Não, nesse caso, né, tanto você quanto outras pessoas que já vinham lendo, já acharam muito material, se quiser, não tem problema, pode mandar brasa, fazer uma revisão mais completa, já deixar pronta para o trabalho, para a segunda parte, não tem problema não. Uhum. Certo? Porque assim, Isso de ser não. inicial, que eu Uhum. demando agora, é só uma forma de ser mais processual, né? E de facilitar, porque uma revisão ela demanda nesse volume de trabalho para vocês, né? Nesse ponto da graduação, é melhor que seja mais processual para a maioria das pessoas. Mas quem achou material quem já quer escrever ou se sentir inspirado para escrever a revisão toda, não tem problema nenhum. Ótimo, certo? Pode falar. Ok, então era essa a minha dúvida. Porque assim, o meu tema, ele linka muito uma coisa com linka várias. Aí com isso, né? A revisão Isso, bibliográfica fica um pouco mais extensa. Mas era essa a minha isso. dúvida. Tá, joia. Maravilha. E aí, mais alguém? Não, pode ser questões operacionais, tá? De outras dificuldades, tá, gente? Também com o tema, não sei. E aí? Tá tudo certo para todo mundo? Vocês já começaram a fazer, gente? Os demais, além do Francisco? Comecei a elaborar o meu grupo. Começou? Certo, maravilha. Vai falar sobre o que o seu grupo? Quem falou aí? É sobre a pressão de autoaceitação que as mulheres sofrem. De autoaceitação não, mas os padrões que são Aham. determinados, estéticos,
uma certa motivação intelectual, de suficiência, essas coisas. Sei, maravilha. E está caminhando, estão com alguma dúvida? Tá Alguma tudo certo. dificuldade? Está indo, né? Que bom, então. Maravilha, então. Tá. Então, lembrando que é semana que vem o prazo, né? Tá? Da primeira parte, certo? E aí a gente vai conversando. Hoje, a gente vai começar a unidade 3, e vai falar da segunda parte, né, da elaboração de um projeto de pesquisa, que é a parte que diz respeito ao método, à construção do método, à construção da metodologia, tá certo? Então, a partir de hoje, a gente vai falar sobre isso. Uma metodologia é uma coisa bastante, eu vou dizer assim, que é 50% do trabalho, tá? Porque é o como você vai realizar uma pesquisa. Claro que essa primeira parte de definição de tema, problema, é importantíssima, e é por isso que é 50%, mas os outros 50% sozinho é a metodologia, certo? Que é que você vai dizer como é que você vai realizar a pesquisa. Para nós, aqui, nesse ponto, né, nesse ponto da graduação, o mais importante da metodologia vai ser vocês entenderem alguns tipos de pesquisa, tá? Então, antes de mostrar os slides e a gente começar a discutir, eu quero dizer assim que existem muitos tipos de pesquisa, que vocês não fiquem ansiosos, tá certo? Com essa quantidade, e que todos esses tipos são discutíveis e abertos, a maioria, a fazer combinações com outros. Mas isso depende de uma maturação, uma leitura que vocês vão adquirindo no decorrer do tempo. Então, por isso, vocês não devem ficar aflitos, né? Por entender um, não entender o outro, ou por querer fazer um, mas achar que deve fazer o outro, esse tipo de coisa. Para nós aqui, nesse momento, é importante vocês entenderem alguns tipos de pesquisa, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Gente? Não. Não, professora, não está aparecendo ainda não. E agora? Agora está aparecendo. Pronto, maravilha. Então, a gente vai para a unidade 3 agora, tá certo? Esse material está no encontro 9. E a gente vai para essa discussão da segunda fase da pesquisa. Oi? Alguém ligou o microfone. Já desligou. Tá? Então, vamos lá. Então, gente, a gente vai trabalhar agora a metodologia, tá certo? No projeto de pesquisa, que no esqueminha, tá? É mais ou menos assim. Eu botei aqui o item 3, mas eu sei que no nosso projeto é o 4, 5, né? Porque tem introdução, objetivo, justificativa, revisão e a metodologia depois. Essas coisas variam mesmo, né? Depende do modelo, de quem está usando, das preferências, enfim. Mas a metodologia é um capítulo do projeto de pesquisa. E é o capítulo que descreve detalhadamente os procedimentos que você pretende fazer na pesquisa, certo? Então, a metodologia é o espaço do projeto que você vai dizer o como. Vai dizer o como sem poupar palavras, dando visibilidade o máximo possível ao que você pretende fazer. Por exemplo, se vocês forem fazer uma seleção de mestrado ou doutorado,
vocês vão fazer um projeto parecido com isso que a gente está estudando aqui. E aí, nesse capítulo de metodologia, vocês precisam colocar, imaginar, né, no processo do mestrado ou do doutorado, o que é que vocês pretendem fazer, como pretendem pesquisar, e escrever lá, certo? Então, é o capítulo do como, tá? Onde você vai responder as perguntas. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou alcançar esse objetivo? Com o quê? Né? Que instrumentos eu vou utilizar? Eu vou fazer conversas. Eu vou fazer entrevistas. Eu vou fazer observação em laboratório. Eu vou utilizar testes, certo? Então, que instrumentos você vai utilizar? Onde é que vai ser, certo? Eu vou buscar na literatura. O meu onde são os bancos de dados da internet. Ou então, não, o meu onde são empresas de Maceió, são escolas, né? A internet, o Instagram. Então, sempre tem um onde, né? Um contexto, um habitat, algo assim. E com quem, né? Então, o meu quem são os autores que escrevem sobre transtornos mentais, porque eu vou fazer uma pesquisa com textos. O meu quem, com quem eu vou fazer essa pesquisa? São com alunos do ensino superior. Eu vou fazer essa pesquisa, o meu quem são trabalhadores das empresas. Enfim, então sempre tem um quem, certo? Um quem, pessoa mesmo ativa no mundo, ou quem, pessoa textual, tá? Mas sempre tem. E uma coisa importante e mais operacional, que no projeto a metodologia é sempre escrita no futuro, né? Por quê? Porque é uma coisa que você vai fazer. O projeto, vamos lembrar, né? Você está projetando, você está planejando algo que você vai fazer. Você não fez ainda, você vai fazer. É uma proposta, é uma pretensão. Então, você sempre escreve no futuro, porque é uma coisa que você fará, tá? E uma outra coisa sobre isso é o seguinte, interessante, quando a gente, o projeto, relembrando, né, para ficar bem fixado, é um planejamento da pesquisa, a gente vai fazer a pesquisa, né, depois do projeto, a ideia, normalmente, não aqui na disciplina, tá certo? Mas em outra situação, é que faça a pesquisa, executa a pesquisa, e depois tem um relatório de pesquisa. E as publicações, um artigo, né? Uma apresentação. No projeto, você escreve a metodologia no futuro, mas quando passou a pesquisa, que você vai fazer um relatório, o relatório é para dizer como a pesquisa foi, você escreve no passado a metodologia, porque já passou, né? Então, no projeto é assim, eu pretendo fazer, pretende-se realizar pesquisa qualitativa, né? Pesquisa de campo, ou então uma pesquisa qualitativa, utilizando a metodologia de pesquisa bibliográfica, tarará. Será pesquisado o texto nas bases de dados e por aí vai. Se você escreve num relatório, você se refere ao passado. Então, foi realizada uma pesquisa qualitativa, né? Essa pesquisa seguiu no passado a metodologia de pesquisa bibliográfica, foram buscados tal palavra nas bases de dados. Então, no passado, o relatório. E no projeto, no futuro. Certo? Isso é uma coisa muito importante, operacionalmente falando, tá? Porque quando a gente vai escrever, aparece essa dúvida. Então, é assim. No futuro, a metodologia se escreve sempre usando o tempo futuro, porque você ainda vai fazer, né? Certo? Gente, perguntas? E aí? Não, professora. Certo, então vou seguir. Olha só. De modo geral, quais são as partes de uma metodologia? O que é isso de metodologia, né? O que é que um capítulo de metodologia precisa contemplar?
bem resumidamente, ele precisa contemplar a abordagem, né? A abordagem assim, é o tipo de pesquisa, certo? E vocês vão ver que muitas vezes as pesquisas de vocês se classificam em vários tipos. E aí você pode trazer, né? Lembrando que isso sempre tem que ser embasado. Embasado como? Se você for falar, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa. Pesquisa qualitativa é isso, isso e isso, de acordo com o autor fulano de tal. Tá certo? Então, o tipo de pesquisa sempre pode vir, mais de um, mas sempre com base no que um autor disse. Certo? Então, a abordagem aqui, vamos entender assim como o tipo de pesquisa, tá? O cenário ou contextos, então, onde é, né? É o onde é que você vai pesquisar, que pode ser nos ambientes textuais, pode ser arquivos, né? Pode ser uma coisa mais contextos, ou pode ser em outros ambientes, né? Sei lá, no contexto dos serviços de saúde, no contexto das escolas públicas, no contexto das escolas particulares, enfim. Sujeitos ou objetos, então, é o quem, tá certo? Eu vou pesquisar pessoas, eu vou pesquisar o comportamento de coisas, né? As pesquisas das ciências naturais, né? Física, química, pesquisam muito coisas, objetos. Então, mas isso é um quem. Então, é quem é que vai ser pesquisado ou que vai participar dessa sua pesquisa, né? Qual é o objeto dessa pesquisa? O objeto sujeito, humano, animal, ou o objeto outro? Instrumentos de coleta de dados, certo? Então, a pesquisa também tem. Os dados são as informações, tá? Via de regra, na metodologia científica, se chama dados, né? Essas informações que tem no mundo, que eu vou acessar para poder ter informações para construir o meu pensamento de pesquisa. Então, via de regra, né, no mundo se chamam dados, certo? Mas, por exemplo, na minha perspectiva de pesquisa, né, na minha linha de pesquisa, há uma crítica a essa nomenclatura de coleta de dados, certo? Que é uma pesquisa social, de psicologia social, tá? Mas, normalmente, e via de regra, é importante que vocês entendam que coleta de dados, né, é uma busca de informações a partir das quais eu vou pensar algo, certo? Porque pesquisa não é isso, eu pegar os fatos do mundo, pegar coisas e submeter a um método, a um olhar científico, para concluir algo, para pensar algo a partir dali. Então, essas informações, a partir das quais eu vou pensar algo para fazer a pesquisa, são os dados, certo? Se eu quero pesquisar, vamos ver, semana passada eu estava trazendo, né, como exemplo uma pesquisa de como é a atuação dos psicólogos online, né? Como se aumentou, se diminuiu durante a quarentena e por aí vai. Então, os dados seriam essas informações, né, dos cadastros dos psicólogos. Aí eu tenho que dar um jeito de acessar essas informações. Que instrumentos eu vou usar? Eu posso usar os instrumentos próprios dos relatórios do CRP, do CFP, né, que é o Conselho de Psicologia, enfim. Se eu vou pesquisar com pessoas, eu preciso da opinião delas, do que elas dizem. Então, eu preciso estudar um instrumento de questionário ou entrevista, né, que é para colher a opinião dessas pessoas. Então, toda pesquisa tem instrumentos para coletar dados, certo? E aí, quando eu tenho esses dados, essas informações, eu tenho que analisar. Então, a pesquisa também precisa ter instrumentos para analisar esses dados. Analisar como que análise é olhar e pensar alguma coisa sobre esses dados, certo? Então, aí eu posso organizar os dados em uma tabela, em um quadro, certo? Comparar, enfim, uma infinidade de coisas. De modo geral, uma metodologia, ela contempla essas coisas.
qual tipo que você vai utilizar, em que cenário vai ser, com quem, que coisas você vai utilizar, né, para acessar os dados e como é que você vai analisar esses dados, certo? Então, uma metodologia eficiente contempla essas coisas. Gente, alguma pergunta? Não? Vou seguir, tá? Vai falar? Vai falar alguma coisa? Não, professora. Tá certo. Vou seguir. Pessoas, se vocês não tiverem entendido, se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, eu sei que é muita coisa, tá? Perguntem. Senão eu vou adiantando. Certo? Tá bom. Olha só. E aí, aqui eu estou trazendo um roteiro básico de metodologia. Esse roteiro eu trouxe para vocês terem uma noção, mais uma, do que precisa ser contemplado num capítulo de metodologia da pesquisa num projeto. Para o nosso trabalho, né, que a metodologia vai ser na segunda parte, que vocês vão precisar me entregar, vocês não precisam necessariamente contemplar tudo que tem nesse roteiro, certo? Para o nosso trabalho, o mais importante é que vocês coloquem, assim, basicamente, uma projeção de que tipo de pesquisa, né, vocês pretendem utilizar, dentro de até onde a gente conseguir ir aqui na disciplina, tá certo? Mas uma metodologia, um capítulo de metodologia num projeto de pesquisa precisa contemplar essas coisas aqui, tá? De modo geral. Quando vocês forem fazer outras vezes, vocês podem voltar a esse roteiro e pensar a partir dessas perguntas. E até mesmo fazer esse exercício agora, quando vocês forem elaborando o projeto aqui da disciplina. Então, olha só, num capítulo de metodologia do projeto de pesquisa, você precisa colocar na metodologia, primeiro, que tipo de pesquisa você vai fazer. E aí você pode se fazer essa pergunta, tá? Que tipo de pesquisa eu vou fazer? Dentro do que a gente vai estudar aqui, vocês já vão conseguir responder isso. Como se procederá a pesquisa? Então, você pode também pensar assim, para fazer essa pesquisa, como é que eu vou proceder, certo? E aí, pensando etapas mesmo, eu tenho que entrar em contato com X, Y, Z, eu tenho que pensar termos para poder pesquisar textos, enfim, coisas assim. Que técnicas vai utilizar? Então, que técnicas eu vou utilizar? Eu vou utilizar entrevista, eu vou utilizar questionário, vou utilizar observação, vou utilizar técnicas de pesquisa nos bancos de dados da internet, enfim, ou outra, vou produzir uma técnica para utilizar, vou fazer uma roda de conversa, vou fazer entrevista grupal, enfim, tudo isso são técnicas. Oi. Licença mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, se não assim, voltado para o meu tema, eu posso fazer uma pesquisa de pessoas que estão desempregadas, que tiveram algum tipo de problema patológico com as empresas que passaram? Pode sim. Agora, uma etapa importante, pensando em termos de projeto, seria você pensar assim: é possível para você ter acesso a essas pessoas? Como? Como é que você vai acessar essas pessoas? Onde é que você vai procurar o nome delas? Aí você pode dizer assim: são as que eu conheço. Tudo bem, é um modo de acessar, certo? Aí você vai ter que descrever isso no projeto. Mas pode sim. Agora, sempre isso, gente, olha, é importante essa pergunta. Sempre que a gente pensar um modo de fazer a pesquisa, a gente tem que pensar se para a gente é possível construir essa informação. Porque, por exemplo, eu quero pesquisar com políticos, né? Não, isso aí ia ser muito surreal, mas
Vamos supor assim, eu quero saber de todos os psicólogos que trabalham com atendimento clínico em Maceió, se eles fizeram algum curso para fazer isso, algum curso de formação, de abordagem. É possível para nós acessar essa informação? Todos, entende? E aí, pronto, aí essa é outra, né? O Francisco perguntou se ele pode fazer entrevista com pessoas que estão desempregadas, né? Que tiveram algum tipo. Pode. Agora, tem que pensar em um modo de como é que ele vai acessar essas pessoas. Se ele não conseguir pensar em um modo de acessar essas pessoas, não é possível colocar isso na pesquisa, porque você não tem como dizer que vai ter um método aí. Entendeu? Entendeu, Francisco? Entenderam, gente? Entendeu, pessoal? Sim, sim. Uhum. Então, pode tudo, né? Pode tudo, contanto que você consiga provar e justificar. Certo? Pode, contanto que você consiga dizer que você consegue fazer. Não tem problema nenhum. Tá? A pessoa diz que quer assim, fazer uma pesquisa com material histórico, né? Eu quero pesquisar como... eu quero pesquisar como era a vida dos nativos, né, das pessoas que viviam em Maceió antes da chegada dos europeus. Mas eu quero pesquisar por meio de textos, né, históricos, vamos supor. Mas será que existem? Aí, primeiro, a gente tem que saber se existem textos históricos daquela época anterior, registros históricos escritos, né? Que provavelmente não existem aqui. Enfim, isso para ilustrar, assim, que a gente pode pensar formas, mas a gente, quando pensa as formas e o acesso às pessoas, tem que também pensar se é possível para a gente fazer aquilo, né? Ou acessar aquela informação, certo? Isso também faz parte do desafio de construir a metodologia de uma pesquisa, tá? Então, vou continuar aqui. Então, que técnicas, né, vai utilizar? Que caminhos para chegar aos objetivos propostos? Aí, gente, olha a integração com a primeira parte, porque você constrói os objetivos da pesquisa e o método tem que conversar com os objetivos. E não tem problema nenhum se quando você estiver construindo a metodologia, você entender, você chegar à conclusão que precisa modificar os objetivos. Tá certo? Não tem problema nenhum. Porque, assim, pesquisa vai e vem mesmo. E o método tem que dialogar diretamente com os objetivos. O método, propaganda passando aqui, viu? O método, ele tem que dar conta de você chegar àqueles objetivos que você disse que ia fazer na sua pesquisa. Relembro, né? Trago mais uma vez que os objetivos, eles precisam ser realizáveis. Está vendo como uma coisa se integra a outra? Do mesmo modo que no método a gente tem que pensar coisas realizáveis, porque eles têm que dialogar com os objetivos, que precisam ser realizáveis também. Tá certo? Aí, qual o universo ou contexto da pesquisa? É o onde, né? Então, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa sobre empresas, então o contexto é empresa. Se essas empresas têm alguma especificidade, então o contexto vai ser a empresa com essa especificidade, certo? Se você quer fazer uma pesquisa sobre uma coisa teórica, o contexto são os textos de determinada área. Por exemplo, as meninas que vão fazer pesquisa sobre, pelo que eu entendi, as cobranças que existem, né, as demandas que existem morais em cima da mulher ou algo assim.
se essa pesquisa ela for uma pesquisa teórica, então o contexto é os seus textos de psicologia ou do feminismo, não sei. Se for uma pesquisa que vai ouvir pessoas, elas vão dizer, sei lá, que vai ouvir pessoas que fazem postagem no Instagram, então o contexto é o Instagram, por exemplo, tá? Só estou citando exemplos, assim, a partir do que eu lembro das pesquisas de vocês. Certo? Se vocês forem fazer uma pesquisa sobre alguém falou de uma pesquisa, eu acho que na época antes, que ia fazer uma pesquisa sobre discriminação, eu acho, preconceito com pessoas que eram portadores de deficiência. Então, se eu vou fazer essa pesquisa, o contexto é onde eu vou achar essas pessoas. Então, pessoas portadoras de deficiência, se é no contexto de algum serviço, assim, no contexto dos serviços de atendimento das instituições que atendem pessoas portadoras de deficiência, né? Tipo pestalose, por aí vai. Enfim, então esse é um contexto, tá? O universo da pesquisa, que é mais quando são pesquisas das ciências naturais, que o universo ele é uma coisa mais teórica, tá certo? Mas isso precisa ser definido também, onde. Onde é que se situa esse sujeito que eu vou pesquisar? Será utilizada a amostragem, certo? É quando a gente vai fazer uma pesquisa experimental que a gente quer no modelo de ciências naturais. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, que a gente precisa de uma amostragem, uma quantidade de pessoas, de sujeitos, de objetos, que dê para a gente tirar uma conclusão sobre a realidade. Quando a gente vai fazer uma pesquisa desse jeito, normalmente pesquisas em psicologia são poucas que assumem esse formato, tá? Mas algumas têm sim. Então, quando a gente vai utilizar a amostragem, a gente tem que dizer qual é, onde é, como é que vai ser feito. Ou vai ter um público-alvo, que é o que normalmente tem, né? Vai ser que público-alvo? Vai ser, como o Francisco colocou aí, ele disse que perguntou se podia pesquisar pessoas desempregadas. Então, se ele for fazer, se ele conseguir pensar uma forma de fazer isso, vai ser um público-alvo. O público-alvo da pesquisa dele são pessoas desempregadas que tiveram algum tipo de problema mental por meio do trabalho, né? Acho que foi isso. Então, é um público-alvo. Certo? Se for com pessoas. E se não for com pessoas, não tem problema. Não tem público-alvo, não tem problema nenhum também. Quais os instrumentos de coleta de dados, né? Isso, assim, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou coletar esses dados? Vai falar? Obviamente, né, Aline? Se eu for tratar com todos os desempregados, é o que você falou, né? É uma coisa que fica... É uma metáfora até, né? Digamos. Justamente. Mas eu posso enxugar e criar um método, alguma coisa, pensar em alguma coisa que eu enxugue isso, né? E faça uma estatística. Justamente. Você pode criar critérios, certo? Dizer assim, tem que ser assim, assim, assim. Mas lembrando, né, que você tem que dizer onde você vai acessar essas pessoas. Como é que você vai conseguir o telefone delas ou o nome delas para poder chamá-las para fazer uma entrevista? Isso precisa constar na pesquisa, tá? Mas é isso, a gente pode ir criando critérios, tá certo? Para enxugar. Realmente, tá correto. E aí, então, que instrumentos a gente vai fazer para produzir as informações, né? Como é que você vai organizar, porque você pega as informações e você precisa organizar, tá certo? Precisa dar um jeito de visualizá-las, precisa dar um jeito de extrair, vamos dizer, alguma coisa dali. Então, você traz as informações e organiza em tabelas, em quadros, certo? Que são estratégias de análise de dados e como interpretará e analisará os dados. A partir de que teoria, né? Porque, assim, a gente tem a realidade, a gente produz informações a partir da realidade, a gente organiza
E para pensar essas informações, para dar esse salto, vamos dizer assim, do real, né, para o textual, do real para o produto da pesquisa, a gente tem que fazer isso com base em algo, que é a teoria de base, tá? Então, eu tenho que dizer, é algo assim, não exatamente assim, algo assim. Eu estudo Vygotsky, por exemplo, né, que é um autor do campo da aprendizagem, muito estudado na psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, com base no que o Vygotsky disse, conceito tal, eu concluo que esses dados dessa pesquisa que eu fiz, né, tem a ver com esse conceito, tá certo? Isso provavelmente é uma coisa que vocês não vão fazer agora, eu não vou cobrar de vocês agora nessa pesquisa. Não quero água. Nessa pesquisa, tá? Nesse projeto que vocês vão entregar no final. Mas é importante vocês terem em mente que isso faz parte da pesquisa e a gente vai chegar a discutir isso, tá? Infelizmente, o nosso tempo, ele não nos favorece, então a gente não vai poder aprofundar essa parte da interpretação e análise dos dados, né? Nem muito a coleta de dados. Para nós, o foco aqui mesmo é entender os tipos de pesquisa e vocês conseguirem situar mais ou menos que tipo de pesquisa vocês vão fazer. Mas é importante vocês entenderem que isso existe, certo? Que para fazer uma pesquisa, a gente precisa de uma teoria, ou de um teórico, ou de um conjunto teórico que vai nos ajudar a pensar essas informações. Tá certo, gente? E aí, muita coisa? Me digam, falem comigo. Muito, muito demais. Bastante, né? Alguma pergunta? Não. Vocês entenderam, então, que a metodologia é isso, para a gente dizer o como é que vai realizar a pesquisa, tá? E quanto mais detalhado for, melhor. Certo? Ô, professora. Oi, pode falar. Você falou, eu acho assim, então, no projeto a gente coloca assim mesmo, eu concluo que Não, na escrita. Não, boa pergunta. Na escrita do projeto, como, né, a gente aprende nas redações da escola, né, a princípio, nesse ponto que nós estamos, você não escreve na primeira pessoa, você escreve sempre do singular, tá certo? Você pode escrever na primeira do plural, nós, ou então de modo impessoal, né? Realizou-se, tá? Ou realizará, realizar-se-á, né? Assim como exóclise, bonito. Mas, assim, não na primeira pessoa do singular, tá certo? Eu falei aqui para fins ilustrativos, tá? Isso. Obrigada. Mas na escrita vai ser assim. Lembra das redações da escola, né? Das redações dissertativas, né? Que a gente precisa fazer e tal. Uma regra parecida da escrita de um projeto. Vocês precisam escrever na primeira pessoa do plural nós ou de modo impessoal, certo? De modo impessoal. Porque é uma linguagem técnica, uma linguagem científica, tá certo? E escrever corretamente, né? Não pode usar gíria, jargão, tá? Tem que escrever com uma linguagem correta e técnica, tá certo? Muito bem. Vou continuar aqui. Então, gente, pode falar. Só completando aí a sua metáforas também e surrealismo também evitar, né, Aline? Isso, exatamente, né? Não pode utilizar de modo geral figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem aquelas assim que a gente utiliza para ilustrar coisas, tipo metáfora, quando a gente diz uma coisa com outras palavras, né?
sabe? Ah, isso aqui, sei lá, a pesquisa estava pegando fogo. É uma metáfora, mas a gente não pode utilizar coisas assim, surrealismo, né? Coisas absurdas, ironia, certo? Também a gente não pode utilizar, a não seja na escrita via de regra do projeto, né? Porque isso não é científico. O que a gente pode... a gente só pode trazer isso se a gente estiver transcrevendo uma situação em que uma outra pessoa falou, mas se a gente pontuar. Via de regra, a gente não pode trazer isso. Tá certo, gente? Só uma ressalva. Isso que eu estou dizendo que a gente está estudando aqui é uma perspectiva padrão de metodologia de pesquisa e de metodologia científica, certo? Depois, vocês vão ler autores diversos, inclusive em outras matérias de metodologia mais específica, né? Porque vocês vão ter matéria de metodologia específica qualitativa e específica quantitativa. Vocês vão ler outros autores e aí eles vão trazer outras perspectivas, certo? Vai ter autor que vai dizer assim, que pode escrever na primeira pessoa, aí você vai poder escrever na primeira pessoa, trazendo o que está fundamentada naquele autor, tá? Mas aqui para nós, a gente vai utilizar essa perspectiva padrão, porque nós estamos aprendendo e começando a aprender. Entenderam isso? Ficou confuso? Eu estou dizendo isso, né? Para depois, quando chegar mais para frente, você dizer, mas a professora Aline disse que não podia, não sei o quê. Não, isso é uma perspectiva padrão, que a nossa ideia, né, aqui nessa disciplina é aprender isso, né? Um básico, assim, inicial, para construir algo a partir dele. Mas, assim, existem autores muito diversos, principalmente no campo da psicologia, principalmente com pesquisas em ciências humanas e sociais aplicadas e da saúde, como é o nosso caso. E aí, dependendo do autor, certo? A gente vai ver e vai acessar outros novos modos de fazer pesquisa, e não tem problema nenhum, contanto que esteja embasado em um autor. Qual é a regra principal dessa coisa da pesquisa? É você estar embasado em alguém que já fez, certo? Você tem que conseguir embasar em alguém que já fez. Eu quero utilizar o método, sei lá, de ficar olhando para o sol, assim, de óculos. Vamos supor, se tem um autor que já fez, você pode trazer ele e dizer, olha, mas ele já fez. Certo? Então, a regra é essa. Vocês têm que trazer alguém para embasar o método que vocês vão utilizar. Embasar é o quê? Dizer que está pensando a partir do que aquele autor disse. Tá certo? No nosso caso aqui, para a nossa disciplina neste momento, vocês, para simplificar, podem trazer os textos, né, os livros sugeridos na disciplina. E lembrando, né, o material está lá no AVA, inclusive o material de onde eu tirei essa aula está lá no AVA, né, o livro do Antônio Carlos Gil, né, Como Fazer Projeto de Pesquisa, e o livro da Lacatus, da Marconi Lacatus, né, que foi o que eu disse no primeiro dia. Eu recomendo fortemente que vocês peguem esses textos desses livros para ler. Inclusive, esse livro do Antônio Carlos Gil, ele detalha todos os tipos de pesquisa, certo? Ele tem um capítulo para detalhar cada tipo de pesquisa. Aí, esses capítulos, tá certo? A gente vai tocar superficialmente, mas vocês podem pegar o livro que está lá, o PDF disponível no AVA, para ler e avançar, né, nessa perspectiva, nesse conhecimento. Tá certo, gente? Alguma pergunta? Não. Não. Certo. Vamos lá. Então, a gente vai agora para os tipos de pesquisa, tá? Que é a base do que
Vocês vão precisar, né, colocar aqui no trabalho, mas é a base também para começar a pensar essa coisa da metodologia. Então, primeiro, né, a gente tem aquilo das abordagens de pesquisa, qualitativa ou quantitativa, que vocês precisam pensar também, mas eu não vou trazer aqui agora, porque a gente já falou um pouco, tá? E depois, a gente tem que pensar, assim, qual é o tipo de pesquisa que eu quero fazer, e não só o que eu quero fazer, qual é o tipo de pesquisa que me ajuda a pensar ou a acessar esses objetivos, né, que eu quero alcançar. E aí a gente tem várias classificações de pesquisa, tá, gente? De tipos de pesquisa, sempre com base em algo, tá certo? Então, uma primeira classificação de tipos de pesquisa que a gente tem é com base nos objetivos, tá certo? Então, com base nos objetivos, a gente tem 3 tipos de pesquisa: a exploratória, a descritiva e a explicativa, que a gente vai ver agora e que vocês já podem fazer o exercício de ir pensando se a de vocês se encaixa em alguma dessas. Lembrando que não é obrigatória se encaixar em todas as classificações, mas pelo menos em alguma vocês vão ter que pensar ali o desenho da pesquisa de vocês, tá certo? Se vocês não conseguirem encaixar a pesquisa de vocês em exploratória, descritiva ou explicativa, não tem problema nenhum, tá? Mas, assim, mais para frente, vocês vão ter que conseguir pensar a pesquisa de vocês com base em algum desses tipos, certo? Então, vamos lá. Com base nos objetivos, então, a pesquisa exploratória. Por que com base nos objetivos? Porque essa classificação se dá a partir do que você quer produzir com a pesquisa. Então, a pesquisa exploratória, ela busca proporcionar uma maior familiaridade com o problema, aprimorar ideias ou descobrir conexões. Uma pesquisa exploratória é aquela que se faz a partir de uma coisa que não foi estudada ainda, certo? Quando eu quero saber um conceito que não foi estudado ainda, que não tem muito estudo em cima dele, tá? Então, normalmente eu faço uma pesquisa exploratória, tá certo? Ela é considerada muitas vezes o primeiro passo para poder avançar nos estudos sobre aquelas coisas. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu fiz 1 ano de PIBIC numa pesquisa exploratória. PIBIC é um programa de iniciação científica que tem em algumas faculdades e universidades, tá? E aí eu fiz 1 ano de iniciação científica numa pesquisa exploratória. A pesquisa buscava entender um contexto chamado rede escola em saúde, que era uma ideia, uma proposta das políticas públicas de saúde, né, a partir do SUS, de formar redes, escola, que envolvesse instituições de saúde e instituições de ensino, para que elas se ajudassem mutuamente, né? Para que os serviços de saúde fossem grandes cenários de ensino e aprendizagem e para que a universidade ajudasse essas instituições com o conhecimento. Então, esse era um contexto que havia, um conceito que havia, mas que não era muito estudado. E aí, na época, né, foi submetido o PIBIC, o projeto que foi feito, né, eu fiz junto com colegas um projeto assim, parecido com esse, que eu estou ensinando para vocês, para estudar esse conceito, certo? Então, eu lembro que a gente colocou uma pesquisa exploratória nesse primeiro ano, porque visa estudar o conceito de rede escola. E onde é que a gente vai estudar esse conceito? Por meio dos documentos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Então, veja só, normalmente, na maior parte das vezes, essas pesquisas exploratórias, elas são pesquisas que buscam coisas nos textos, certo? Sejam esses textos livros, artigos ou sejam documentos,
tá? Então, é uma pesquisa exploratória, mas uma pesquisa exploratória é isso. É uma pesquisa que busca se ambientar com relação a determinado problema, né, com relação a determinada ideia, que busca tatear algo do qual não foi falado muito ainda. Então, se a gente quer uma coisa assim que não foi muito explorada, a gente está fazendo uma pesquisa exploratória. Aí a gente diz, professora, mas a pesquisa não tem que ter originalidade, né? Então, toda pesquisa que for original é exploratória. Não, porque a originalidade nem sempre é uma coisa que tem a ver com um conceito novo, não explorado. Originalidade, tá? Às vezes é olhar uma coisa que já foi explorada de modo diferente. Por exemplo, o fenômeno da depressão, né? A patologia da depressão. Tem texto à vontade, pesquisa à vontade. É possível fazer uma pesquisa original sobre depressão? Depende da ótica que eu quero abraçar. E aí não é uma pesquisa exploratória. Entenderam, gente? Deu para entender? Dúvidas? Eu sim, professora. Diga. Tá de boas. Tá de boas, né? Então tá. Então, na maioria dos casos, essas pesquisas exploratórias, elas envolvem levantamento bibliográfico, né? Ou pesquisa de documentos, tá certo? Busca de documentos, ou entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com esse problema pesquisado. Então, por exemplo, se... Eu lembro que quando a gente estava em aula também, ainda alguém trouxe uma... Foi o que eu disse aí, né, Aline? Oi? Foi o que eu disse, então, né? Você acabou de falar. Não, porém, no caso eu acho que da sua ideia de pesquisa, da sua temática de pesquisa, não é uma pesquisa exploratória exatamente, porque você já consegue acessar muito material sobre isso, certo? E aí... Sim, entendi agora. Você vai fazer já um outro tipo de pesquisa, tá? Mas eu acho que não é exploratória. Exploratória, por exemplo, alguém estava falando de um novo tipo de doença com os cromossomos na aula, antes de a gente sair para a quarentena. E dizendo que apareceu lá no trabalho, acho que foi Beatriz. Foi a Beatriz. Eu acho. Não lembro. Se tiver aqui, diga. E aí um novo tipo de doença com cromossomo, né, que não, de disfunção nos cromossomos, que não era estudado. Aí, se ela fosse fazer uma pesquisa sobre isso, ela faria uma pesquisa exploratória. E aí, essa pesquisa se daria por meio de entrevista com as pessoas que passaram por aquela experiência, porque são poucas e não se sabe muito sobre aquilo. E no caso dela, por exemplo, que trabalha no lugar e tem acesso à pessoa, ela podia dizer que podia pegar a lista, né, do lugar que ela trabalha e ir procurar o número das pessoas, fazer entrevista com elas para fazer essa pesquisa exploratória, né? E aí também outro modo, né, de proceder dessa pesquisa, numa pesquisa exploratória, é analisar exemplos que estimulem a compreensão, tá? Comparar com outras coisas que já existem para compreender semelhanças e diferenças. Mas o básico para vocês entenderem é isso, que uma pesquisa exploratória é aquela que analisa, que busca entender coisas com as quais a gente não tem familiaridade ainda, com as quais não tem um corpo de pesquisa robusto ainda. Muitas vezes as pessoas entendem essa pesquisa exploratória como um primeiro passo de pesquisa diante de um problema. Quando a gente não conhece muito uma coisa, a gente começa com uma pesquisa exploratória, que é para entender o que é aquilo, né? Que é um raciocínio lógico isso, né, gente? Quando a gente não sabe muito sobre algo, a gente vai estudar. Então, a pesquisa exploratória é como um estudo sobre algo que eu ainda não sei muito. A partir do momento que eu faço aquele estudo, eu começo a pensar outros modos de pesquisar aquilo, ampliando a perspectiva, certo?
Então, esse é o primeiro tipo de pesquisa com base nos objetivos. O segundo tipo de pesquisa com base nos objetivos é a pesquisa descritiva, tá? Como o nome já diz, essa pesquisa ela tem o objetivo de descrever características de algo. Então, é uma pesquisa que eu vou usá-la para poder... a grande conclusão dessa pesquisa é o conhecer características de algo, tá certo? Então, olha só, por exemplo, ultimamente, né, tem surgido aí, porque querendo ou não, a gente acaba vendo informações a respeito nessa coisa do coronavírus, né? Idade, sexo, bairro onde mora, né, das pessoas que têm sido vítimas do vírus. Essas pesquisas são pesquisas descritivas. A finalidade delas é tirar uma conclusão descritiva daquilo ali, certo? Daquele cenário. Então, muitas vezes elas utilizam dados estatísticos, né? Aí, quando vão ser organizadas, elas não são organizadas em gráficos, certo? Mas uma pesquisa descritiva é essa, ela busca listar, vamos dizer assim, descrever fenômenos ou relações entre coisas, tá certo? Então, sua característica mais significativa está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e observação sistemática. O que vem a ser isso? Para a gente fazer uma pesquisa descritiva, e aí, repito, né, essa que vai descrever características de determinadas coisas, a gente precisa ser sistemático, né, ser organizado. Então, gente, uma pesquisa descritiva, normalmente, é aquela onde você vai precisar ter instrumentos que permitam você contabilizar as coisas, né? Não é que uma pesquisa descritiva ela seja sempre quantitativa, mas muitas vezes tá? Então, não dá para eu fazer uma pesquisa descritiva muito utilizando, assim, entrevista para saber a opinião das pessoas. Estão entendendo? Por quê? Eu não consigo descrever aquele fenômeno se for assim. Tá? Perguntando muito, abrindo demais. Eu posso... Então, a gente tem que utilizar técnicas padronizadas. O que são técnicas padronizadas? São aquelas onde eu só tem X opções de respostas ou X opções para que eu possa contabilizar e tirar uma conclusão a respeito daquilo ali. Lembrando, porque o objetivo é descrever algo, descrever um fenômeno. Então, as pesquisas descritivas são aquelas que estudam características, tá certo? Das coisas. Exemplos são pesquisas que estudam características de um grupo, né? Como essa que eu citei aqui, no caso do coronavírus, né? A distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental. Ou aquelas que se propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, o índice de criminalidade que aí se registra, etc. Eu lembro que em, acho que 2003, por aí, o Conselho Federal de Psicologia encomendou a um grupo da Unicamp uma pesquisa sobre a atuação da psicologia nos serviços de saúde. Porque entre os anos 80 e os anos 90, cresceu substancialmente a quantidade de psicólogos que foram trabalhar nos serviços de saúde. Foi uma virada que a gente teve na nossa profissão, certo? Os serviços de saúde eles passaram a ser um dos maiores empregadores de psicólogos no Brasil. Isso por causa do processo de construção do SUS. E aí não se sabia muito bem como nem onde esses psicólogos trabalhavam, nem como faziam, nem como foram para lá. Porque não tinha tido tanto concurso assim para psicólogo.
Aí o Conselho Federal de Psicologia, pensando em qualificar, né, esse estar da psicologia no serviço de saúde, porque era um mercado de trabalho muito amplo, encomendou uma pesquisa para esse grupo da Unicamp. E essa pesquisa, ela teve uma parte descritiva. Ela foi uma pesquisa grande que durou anos e gerou um livro, tá? A psicologia em diálogo com o SUS, compartilhando práticas, algo assim, da Mary Jane Spink. E aí gerou um livro, essa pesquisa, e tem uma parte muito descritiva, que é isso, assim, de dizer onde, em que tipo de serviços os psicólogos trabalhavam, como foram parar nesses serviços, certo? Quanto tempo trabalhavam lá e se tinham formação para trabalhar nesse serviço. Então, a pesquisa descritiva, no final, apareceram dados, assim, sabe, dessa parte descritiva. E nesse livro que eu falei, tem um capítulo que ele é todo descritivo, dizendo dados, né? São tantos psicólogos que trabalham no SUS, tantos trabalham em hospital, tantos trabalham em unidade básica de saúde, tantos trabalham em dispositivo de saúde mental, uma porcentagem X está não sei quantos anos, uma porcentagem Y está outros anos, outra porcentagem entrou por concurso, outra entrou porque foi cedido de um outro órgão, enfim, e tem todo esse tipo de descrição, certo? Então, esse tipo de pesquisa, normalmente, é encomendada, né? É uma pesquisa que tem uma utilidade prática de visualizar dados e informações para que entes públicos possam tomar decisões, tá certo? Normalmente é isso. Mas, assim, de repente, vocês podem pensar aí também que a pesquisa de vocês é uma pesquisa descritiva, o interesse de vocês é descritivo, não tem problema nenhum. Gente, alguma pergunta? Não, professora. Não. Vamos lá. E aí a gente tem também, por fim, as pesquisas explicativas, né? Nessa classificação das pesquisas com base nos objetivos. A pesquisa explicativa, ela busca explicar o que está acontecendo. Ela explica a razão e o porquê dos fenômenos. Ela busca aprofundar o conhecimento de uma realidade, não necessariamente nova, certo? Esse tipo de pesquisa explicativa é aquela que busca, a partir de uma determinada perspectiva, avançar naquele conhecimento, tá? Então, assim, muitas vezes esse tipo de pesquisa está calcada em métodos experimentais. E aí também muitas vezes se encontra direcionada para as ciências físicas e naturais, tá? Mesmo que a margem de erros represente um fator relevante, a contribuição desse tipo de pesquisa é bastante significativa, dada a sua aplicação prática. A pesquisa explicativa, gente, é aquela que busca explicar um fenômeno, tá? É a mais utilizada nas ciências naturais, porque quando eu falo ciências naturais, eu falo assim, biologia, química, física, tá? Porque ela é pautada nessa ideia de que, assim, existe um conhecimento na realidade e eu preciso conhecê-lo a partir do método experimental, das experimentações, tá certo? Então, quando a gente quer explicar um fenômeno, quando a gente quer dizer um porquê que algo acontece, a gente diz que a nossa pesquisa é explicativa, certo? Então, vamos relembrar, a gente tem a pesquisa exploratória, que é quando a gente vai falar de um conceito novo. A gente tem a pesquisa descritiva, que é quando a gente quer descrever características, relações ou fenômenos. E a gente tem a pesquisa explicativa, quando a gente quer explicar algo do mundo, certo? Quer fazer uma pesquisa para explicar algo do mundo, tá? Então, por isso que nas ciências naturais, muitas vezes, a maior parte das pesquisas são pesquisas explicativas. Porque normalmente é isso, assim, eu quero
explicar qual é o efeito de tal medicação sobre as pessoas. Eu vou fazer uma pesquisa explicativa. Eu quero conhecer, né, qual é o efeito. Eu vou fazer uma pesquisa explicativa, certo? Se for um medicamento novo, aí vai ser uma pesquisa talvez exploratória, certo? Eu quero conhecer a reação física de componente X com componente Y, químico. Aí eu vou fazer uma pesquisa explicativa, tá? Então, as pesquisas explicativas nas ciências naturais valem-se quase que exclusivamente do método experimental, que a gente vai ver daqui a pouco. Já nas ciências sociais, a aplicação desse método experimental reveste-se de muitas dificuldades, razão pela qual se recorre também a outros métodos, sobretudo ao observacional. Nem sempre se torna possível a realização de pesquisas rigidamente explicativas em ciências sociais, mas em algumas áreas, sobretudo da psicologia, as pesquisas revestem-se de elevado grau de controle, chegando mesmo a ser chamadas de quase experimentais. Então, no campo da psicologia, assim como de outras ciências sociais aplicadas, né, ou humanas ou da saúde, que a psicologia transita, né, entre esses três campos, esse tipo de pesquisa explicativa, ele é possível, porém, não numa lógica de experimentos, porque isso de você fazer experimentos com o material humano é difícil, e tem várias implicações éticas, que a gente vai falar um pouco ainda mais para frente. Quando eu falo experimento, é você, assim, criar um ambiente, certo? Criar condições ideais e botar alguma coisa lá dentro e induzir para que algo aconteça e você possa observar e tirar conclusões para explicar algo. Quando você pensa em fazer isso com seres humanos, isso é difícil, né? E é antiético, muitas vezes. Então, quando a gente pensa nas pesquisas explicativas em psicologia, a gente considera que essa coisa de criar experimentos para explicar algo não é algo tão próximo da psicologia, né? Não é uma coisa que a gente faça muito, certo? Na psicologia, como é que se faz uma pesquisa explicativa? Se faz uma pesquisa explicativa com base em opiniões, né? E com base em outros estudos, na integração de um conhecimento que já existe com o que as pessoas dizem ou com o nosso olhar do mundo, tá certo? Sempre dizendo que aquilo ali é parcial, é algo que foi produzido a partir de uma perspectiva de um estudo, tá? E nunca vai ser uma explicação geral para o mundo, porque nas ciências naturais, as pesquisas explicativas têm o objetivo de dar uma explicação geral, uma explicação abrangente, certo? Gente, e aí? Perguntas? Oi? Estão aí? Sem perguntas, para mim tá ficando bem claro. Vocês conseguem identificar já as pesquisas de vocês em algumas desses tipos? Vocês conseguem? Eu não, porque ainda estou na fase de buscar o tema. Ah, é? Ah, tá Eu certo. acho que já sei a minha. E qual? É o quê? Eu acredito que já dá para perceber qual o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Mas eu ainda estou trabalhando, viu, esse tema. Tá certo. A minha, eu acredito, Aline, que não se encaixa, não. Nenhuma das três, viu? Certo. Não tem problema, tá? Não tem problema, Como você disse, né? Não tem problema nenhum. Não, porque, assim, essas são classificações com relação aos objetivos. Mas, assim, e a partir de um autor que eu estou utilizando, né? Que é do Antônio Carlos Gil, certo?
pode ser que você não reconheça a sua pesquisa aqui nisso. A gente vai continuar com outra classificação e aí, com certeza, é possível que você reconheça, tá certo? Nas outras classificações. O importante é que vocês reconheçam algum grupo, não necessariamente nesse grupo com relação a objetivos, mas pode ser em outro, e que traga algum autor para dizer, olha, eu vou fazer essa pesquisa desse jeito, né, esse tipo de pesquisa, com base nesse autor, certo? Que no caso aqui para nós, repito, eu sugiro que vocês utilizem os livros, né, que eu estou utilizando para dar as aulas, que é o livro do Antônio Carlos Gil e o livro da Marconi Lacato, certo? Vou continuar, então, tá? Porque eu sei que é muita coisa, repito, mas a gente precisa avançar, senão a gente não vai conseguir avançar muito no conteúdo e eu acho que é interessante esse conhecimento para vocês, tá certo? Vamos lá. Então, olha, agora a gente vai ver os tipos de pesquisa já com base em outro critério, que é o dos procedimentos técnicos, certo? Essa classificação diz respeito, assim, mais ao procedimento, mais à técnica, certo? Como mesmo vocês vão operacionalizar a pesquisa. Essa divisão diz respeito, né, ao modo que vocês vão operacionalizar a pesquisa. Vai falar alguma coisa? Vou continuar. Então, essa classificação que eu vou dizer agora, né, ela se baseia no desenvolvimento da pesquisa com ênfase nos procedimentos técnicos da operacionalização, da coleta e análise de dados. E o elemento mais importante é o procedimento adotado para a coleta de dados. Então, esse tipo de classificação aqui tem a ver com o modo como eu vou coletar os dados para a pesquisa, com o modo como eu vou produzir informações para a pesquisa. Aí, de modo geral, tem dois grandes grupos, tá certo? Nessa classificação aqui da pesquisa com base nos procedimentos técnicos. Aqueles grupos que se valem das chamadas fontes de papel, certo? Aqueles tipos de pesquisa no qual o meu procedimento é um procedimento que tem a ver com o papel, com o acesso ao papel, que são procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental, certo? Que esses procedimentos têm a ver com o que a Marconi e a Lacato chamam de documentação indireta, que é quando não fui eu que produzi diretamente aquela informação. Eu já vou usar na minha pesquisa um dito, uma fala, um pesquisado por outra pessoa. É indireto. E o outro grupo de procedimentos que a gente vai ver nessa classificação de pesquisa por procedimentos são aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas ou coisas diretamente, que são a pesquisa experimental, pesquisa ex post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisação e pesquisa participante. Nesse tipo de pesquisa, a gente vai lá diretamente, vamos dizer assim, olhar o que está acontecendo para nós mesmos produzirmos o dito escrito sobre aquilo, tá? Então, tudo isso são que a Marconi e Lacato chamam de documentação direta, né? Porque eu vou diretamente. Então, esses são dois grandes grupos de pesquisa, tá? Que a gente já pode ir pensando, mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa que eu vou pesquisar fontes de papel, né? E nesse papel aqui, eu colocaria assim, por isso que está papel entre aspas, papel, material que foi produzido por outra pessoa, porque pode ser também vídeo, filme, alguma coisa assim, certo? Artefatos, tá? Algo que foi produzido por outra pessoa. E nesse aqui, que são dados fornecidos por outras pessoas, será que a minha pesquisa, eu não vou pesquisar o principal dela, não vai ser essas fontes de papel, vai ser o que vão me dizer, ou o que eu vou olhar, ou o que eu vou produzir de conversa, ou de olhar, ou de experimento com outras pessoas. Então, nisso, já é esse outro grupo, certo? Deixa eu... Tá? Então, gente, o primeiro tipo de pesquisa
com base nessa classificação, né, com base nos procedimentos, é a pesquisa bibliográfica, tá? Aí, olha só, a gente já tem alguma familiaridade com isso, né? Mas nesse ponto eu consigo fazer com vocês a seguinte distinção. Pesquisa bibliográfica enquanto metodologia de pesquisa, para o capítulo da metodologia, é diferente de revisão de literatura ou revisão bibliográfica, que é uma parte, tá certo, de qualquer pesquisa, mesmo que seja outro tipo de pesquisa que não seja bibliográfica. Essa pesquisa bibliográfica, enquanto metodologia de pesquisa, ela tem uma sistematização. Para fazer a revisão de literatura, vocês não precisam necessariamente ter uma sistematização, certo? Vocês precisam, para fazer a revisão de literatura, procurar, de modos variados, textos que ajudem vocês a embasar o tema, a dizer, né? Dizer por que aquele tema é importante e a embasar o que é que vocês querem falar. Aqui, vocês têm que procurar, ao adotar uma pesquisa bibliográfica, tem que ter um método de procura. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu não posso só pegar os textos que eu quero, certo? Eu tenho que dizer como é que eu vou acessar aqueles textos e estabelecer critérios para aquilo. Ah, eu vou pegar os textos dos últimos 5 anos sobre, sei lá, atendimento psicológico online. Se bem que nem tem, né? Texto dos últimos 5 anos. Eu vou pegar o texto dos últimos 5 anos sobre ansiedade no trabalho. E aí eu vou pegar onde? Eu vou pegar no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, lá pela internet, os textos dos últimos 5 anos. Quando eu for pesquisar lá, eu vou pesquisar os textos dos últimos 5 anos, certo? Textos em português apenas e textos que eu possa acessá-los todos de graça pela internet. Olha aí, eu construí critérios, tá? E tudo que apareceu eu vou pegar. Para fazer a revisão de literatura do início do projeto, essas que vocês já vão me entregar o começo dela na primeira parte do projeto semana que vem, não precisa esse método todo. Você pode selecionar por afinidade aquele que você quiser, que você gostou mais, que você acha que é mais explicativo. Mas aqui, se eu escolher fazer uma pesquisa bibliográfica para a minha pesquisa, aí não, eu não posso pegar só o que eu quiser, eu tenho que estabelecer critérios. Tenho que estabelecer critérios para pegar uma quantidade que dê para eu estudar e pensar alguma coisa. Estão entendendo, gente, essa diferença? Falem aí comigo. Sim, deu para entender. E aí, quem mais? Alguém? Tá tudo certo até agora. Ok. Então, olha só, essa pesquisa, a pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa com base em procedimentos bibliográficos, tá certo? Essa pesquisa, a grande característica dela é que ela é desenvolvida com base em material já elaborado, né? Principalmente livros e artigos científicos. Então, a pesquisa que eu vou fazer com base em pesquisas que outras pessoas fizeram. Quando a gente tem um tema, que a gente não conhece, tá? E a gente quer conhecê-lo a partir de aproximação com outros, quer olhar se outros já falaram disso assim de um modo secundário, a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica. E também, quando a gente tem um tema já bastante batido, bastante conhecido, a gente também vai fazer uma pesquisa bibliográfica, certo? Então, existem vários modos, várias nomenclaturas de pesquisa bibliográfica. Tem um tipo de pesquisa bibliográfica, por exemplo, que se chama meta-análise, que é quando a pessoa se propõe a pesquisar tudo que se produziu sobre determinado tema, certo? E aí vai dizer
como é que a pessoa tem falado sobre determinado tema, tá? Então, é uma pesquisa bibliográfica, que normalmente se faz assim, com base em livros e artigos científicos. E aí, uma vantagem desse tipo de pesquisa, né, da bibliográfica, é que ela permite ao investigador, pesquisador, a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que ele poderia pesquisar diretamente. Então, a gente, por meio de uma pesquisa bibliográfica, principalmente nos tempos de hoje, né, que a gente tem internet, consegue acessar muita informação, certo? Informação assim que a gente jamais conseguiria se a gente fosse se propor a fazer outro tipo de pesquisa, porque a gente não teria nem tempo nem perna para isso. A gente consegue acessar informação de vários lugares do mundo e de várias épocas. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma comparação histórica de um conceito ou de um fato, a gente faz uma pesquisa bibliográfica e consegue isso, tá? No meu referencial teórico de pesquisa, que eu, Aline, pesquiso, por exemplo, é muito importante essa coisa de pesquisar o tempo longo de uma ideia ou de um conceito, ou seja, como é que um conceito, ele produz efeitos hoje em dia. Eu fiz uma pesquisa sobre os estágios em psicologia. E aí... Ô, professora. Oi. Pode falar. No caso... tá pegando meu microfone, graças a Deus. Tá. Pode falar. Professor, então, tipo, eu escolho um tema, pelo que eu estou entendendo, escolho um tema, e em relação a esses vários tipos de pesquisa que a senhora está passando, eu escolho um tipo desse e me baseio nesse meu tema e faço a minha pesquisa. Mais ou menos assim, do tipo, a pesquisa bibliográfica, aí vem outra pesquisa aí na frente, que é a pesquisa documental. Aí eu escolho o meu tema e vou em relação em uma dessas pesquisas, correto? Exato. Mais ou menos assim. Só que você escolhe sempre dialogando com os objetivos da sua pesquisa, que você também precisa fazer. Entende? Tem que ter um diálogo. Você vai pensando... É muita informação, mas a gente vai capitulando aos poucos. Justamente. Você pensa um tema, aí você pensa assim, objetivos para aquele tema, né? E o problema. E aí, a partir disso, você pensa assim, como é que eu vou chegar a esses objetivos? E você lê esses tipos de pesquisa e pensa qual deles te ajuda melhor a alcançar esses objetivos que você definiu. É por aí, sim. Certo? Tá certo. Obrigado. É por aí, sim. Tá? Enfim, gente, e aí é isso. A pesquisa bibliográfica, né, ela tem essa vantagem, né, de você poder acessar informações e fazer um comparativo histórico, né, e fazer um comparativo de local, certo? De repente eu quero saber como é o ensino superior no Brasil e comparar com os Estados Unidos, sei lá. Aí eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica para isso, a respeito do que os autores dizem em um ou sobre um e outro local, certo? Então, mais uma pesquisa bibliográfica é isso, com base em livros e artigos científicos. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa documental, certo? Que aqui, tanto os textos que a gente está usando separam esses tipos de pesquisa, né? Diz que elas são diferentes uma da outra. Mas tem autores também que dizem que não, uma tem a ver com a outra, tá? Enfim. Mas aqui a gente vai usar como diferente. Então, a pesquisa documental, ela se parece com a pesquisa bibliográfica, mas a diferença ela está na natureza das fontes, né? No caso da pesquisa documental, qual é o material que vai pesquisar? Não são livros e artigos, são documentos, certo? Documentos que normalmente estão em acervos, estão em listas de instituições, tá? O que é documento? É algo que tem uma importância de regra, de norma ou de caracterização de algo, certo? Então, na pesquisa documental, a gente pesquisa documentos. E esses documentos podem ser escritos ou não,
tá? Porque, às vezes, um vídeo é um documento, tá certo? Então, a pesquisa documental a gente faz recorrendo a isso, a videotecas, a jornais. E aí, quais as vantagens desse tipo de pesquisa, né? É que esses documentos, eles têm dados importantíssimos, mas que não foram trabalhados ainda, tá certo? Então, muitas vezes, muita gente faz pesquisa documental para acessar informações históricas, tá? Documentos antigos, né? Por exemplo, aqui em Maceió a gente tem o arquivo histórico. Vocês já foram no arquivo? Em algum momento da vida? Não, nunca fui. Pois é bem bacana. A gente tem a Biblioteca Municipal, o Arquivo Histórico e o Instituto Histórico Geográfico de Maceió, que fica ali na ladeira do Brito, né? Um prédio assim histórico bem bonitoso assim. E lá tem vários documentos históricos, inclusive escritos com uma linguagem lá de 1600, sabe? 1700, por aí. E aí tem gente que faz pesquisa a partir desses documentos. Aí tem que transcrever um bocado de coisa, certo? Isso é uma pesquisa documental. Mas não apenas isso, certo? Não apenas isso. Por exemplo, essa pesquisa que eu falei anteriormente, né, que eu fiz sobre os estágios, uma parte dela foi sobre documentos, né? Documentos que a gente chama de documentos de domínio público. Documentos que estão à disposição para qualquer pessoa ler. Aí eu fui no site do MEC e peguei esses documentos. Que documentos? Portarias, leis que falam, que citavam a palavra estágio. Então, foi uma pesquisa documental, tá certo? Então, a pesquisa documental, tá? É um outro tipo de pesquisa com fonte de papel, entre aspas, porque pode não ser de papel, que é interessante para a gente, que a gente pode fazer, tá? E aí, olha só, veja como depende da abordagem que a gente quer dar. Porque, por exemplo, uma pesquisa como essa que o Francisco tem trazido, né? Estou citando ele porque, como ele interage bastante, eu fico me lembrando. É possível fazer uma pesquisa documental sobre saúde mental no trabalho, vendo quais são as legislações que falam de saúde mental, de proteção, de saúde do trabalhador, de saúde mental no trabalho, sabe? Então, é uma coisa muito da ótica que a gente quer dar. Entende? Ou é possível fazer uma pesquisa documental olhando no site do Conselho Federal de Psicologia, que portarias e resoluções e notas do Conselho falam sobre saúde mental do trabalhador. É também possível. E tudo isso que eu vou dizendo, gente, são procedimentos de pesquisa, que vocês podem até já ir pensando em modos de integrar isso ou de formular melhor as pesquisas de vocês. Certo? Alguma pergunta? Oi? Estão aí? Não. Estão me ouvindo? Vamos lá. Tá, vou continuar. Eu sei que é bem chatinho, tá, gente? Essa aula, assim, só falando, assim. Mas nesse ponto, né, a gente precisa, tá certo? Eu botei uns vídeos lá no AVA e vocês podem dar uma olhada nesses vídeos outros que eu linkei do YouTube, tá certo? Que eles ajudam a ilustrar também melhor um pouco disso que eu estou falando aqui, tá? Então, olha, isso aqui é uma lista de documentos, né? Que tem lá no livro da Marconi Lakatos, tá certo?
exemplos de documentos assim contemporâneos, ou seja, documentos atuais, né? Documentos que nos dão uma perspectiva da atualidade, e documentos retrospectivos, ou seja, documentos que nos dão uma ideia histórica, tá certo? Então, documentos contemporâneos, eles são primários quando eles são compilados na hora pelo autor, pela pessoa que está fazendo a pesquisa, e secundários quando são transcritos de outras fontes. Isso são os escritos, tá? E a gente tem outros tipos de documentos também, que não são os escritos, né? Quando aqueles foto, vídeo, tá certo? Então, só uma classificação para a gente saber, tá? É mais a título de conhecimento, isso aqui mesmo. Não vou me ater. Deixa eu voltar aqui. Certo. Deixa eu continuar aqui. E aí, olha só. Vamos passar agora para o outro tipo de pesquisa, que é a última que eu vou abordar hoje, tá certo? Aí eu termino e na semana que vem eu continuo. Um outro tipo de pesquisa com base nos procedimentos, tá certo? Aí a gente entra nas pesquisas que não são mais com base nas fontes de papel. É a pesquisa experimental, que tanto se fala, né? Talvez o tipo de pesquisa experimental seja o ícone da pesquisa científica, que quando a gente pensa em pesquisa científica, pensa em pesquisa experimental. E aí, o que vem a ser essa tal da pesquisa experimental? É um tipo de pesquisa onde você seleciona coisas, certo? E aí define formas de controlar essa coisa para analisar que efeitos são produzidos. Isso é uma pesquisa experimental, é quando você constrói condições para fazer um experimento. E o que é um experimento? É algo que eu estou testando para ver como é que se comporta, certo? Isso é uma pesquisa experimental. A pesquisa experimental ela se caracteriza por manipular diretamente variáveis relacionadas com o objeto de estudo e tem como finalidade testar hipóteses que dizem respeito à convicção de quem está pesquisando. Então, esse modelo de pesquisa que a gente estuda aqui, principalmente, tá certo? Ele tem uma base experimental, tá? Por isso que tem todo esse processo, né, de problema, de tema, problema, hipóteses e testagem de hipóteses, porque a ideia é testar hipóteses, tá? Objetivo e justificativa. Então, a pesquisa experimental, ela é aquela, assim, que é feita para testar hipóteses, certo? E existe toda uma discussão em cima disso, gente, com relação à psicologia. Que eu acho que vocês, assim, à medida que vão pensando um pouco melhor sobre essas coisas que eu vou dizendo, a gente vai conversando aqui, até pode se fazer esse questionamento, né? Mas a minha pesquisa não se encaixa nisso, né? Eu não sei. Será que dá para fazer um experimento na minha pesquisa? Talvez não, ou talvez sim, mas como é, certo? Porque a testagem de hipóteses, muitas vezes, não é algo próximo à psicologia, porque a psicologia é uma ciência social, mas não quer dizer social, humana da saúde, certo? Mas não quer dizer que não exista. Então, a pesquisa experimental ela envolve a manipulação na quantidade e qualidade de variáveis e proporciona o estudo da relação entre causa e efeito no fenômeno, podendo se controlar e avaliar os resultados dessas relações. Então, quando a gente tem entidades físicas, a gente consegue, tais como porções de líquidos, bactérias ou ratos, né? Embora isso seja muito controverso, não se identificam grandes limitações quanto à possibilidade de experimentação. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão estudando análise experimental do comportamento? Não. Não, né?
É porque eu lembrava que essa disciplina ia entrar para vocês, mas tiraram. O que foi uma coisa boa, porque é interessante que essa disciplina venha depois da metodologia da pesquisa. Vocês vão ter no curso uma disciplina chamada Análise Experimental do Comportamento, que é um grande exemplo desse tipo de pesquisa experimental em prática, certo? É muito legal essa disciplina, tá? Atualmente, ela é feita por meio de um software que simula o ambiente do experimento. Que experimento é esse? É o experimento do Skinner, tá? O software, ele simula um dispositivo chamado caixa de Skinner. Quem foi o Skinner? Alguém sabe me dizer quem foi o Skinner? Vocês já sabem nesse ponto? Já ouviram falar por aí? Não, ainda não. Ainda não? Alguém já ouviu? Ou já teve curiosidade de procurar? Ele foi um psicólogo, né? Conhecido Isso. também. Não li Isso. muito, mas ele foi um psicólogo influente, acho que um dos Isso. principais, né? Isso, justamente. O Skinner, ele é... Um dos fundadores do behaviorismo. Exato, muito bem. É isso mesmo, tá? É um dos fundadores do behaviorismo, conhecido como behaviorismo radical, porque antes dele, quem cunhou, né, essa ideia de behaviorismo, de estudo do comportamento, foi um cara chamado Watson, mas era uma perspectiva diferente, tá? O Skinner, ele é um dos fundadores dessa corrente chamada behaviorismo, que é uma das correntes mais importantes da psicologia, certo? Um grande grupo teórico da psicologia, eu diria, é o behaviorismo, assim como é a psicanálise e assim como é o humanismo, vamos dizer assim. São três, assim, importantíssimos. E aí, o Skinner, ele queria provar, né, queria estudar e provar que as pessoas, o comportamento das pessoas, o comportamento dos seres, ele tem a ver com o modo como as pessoas operam no mundo. Então, se você faz uma coisa e você recebe uma recompensa, existe a possibilidade de você fazer novamente, certo? Isso se chama condicionamento operante. Você opera no mundo e você recebe uma resposta e, dependendo dessa resposta, você faz de novo ou não faz. E ele fez isso com ratos, tá? E criou um dispositivo chamado caixa de Skinner. O que é essa caixa? É uma gaiolinha que tem um botãozinho, certo? E um buraquinho. E aí, você bota o rato nessa gaiolinha e começa a treinar o rato até ele entender que quando ele apertar o botãozinho, vai sair água, certo? Do buraquinho. Quando eu estudei, esse experimento foi feito por ratos de verdade, tá? Tinha um ratinho, o experimento era dividido em grupos, em trios, cada pessoa tinha um ratinho. Toda semana, no dia da aula, a gente ia para o laboratório, o técnico trazia o ratinho, botava lá dentro da gaiola e a gente fazia, né? Lá, várias coisas. Isso é um exemplo de experimento, certo? Isso é um exemplo de experimento. É uma simulação. Você simula um ambiente para poder olhar algo como é que acontece. Esse é um exemplo de experimento de psicologia, tá? Agora, realizado com ratos, né? Quando eu estudei, era realizado com rato de verdade. Hoje em dia também não pode mais, eu acho muito justo, né? Porque depois eu fiquei pensando, poxa vida, a gente passou um semestre com os ratinhos, né? No final, teve gente que quis levar para casa, levou. Quem não quis, o ratinho ficou lá e ele é eliminado, né? Dado como comida para cobras, foi dado. E aí, hoje em dia, né, existe um software que simula tudo isso, o que e é assim, do mesmo jeitinho, tá certo? Para a gente poder fazer esse estudo experimental aí do comportamento, tá certo? Então, isso é um exemplo de uma pesquisa experimental, gente, tá? É um exemplo de uma pesquisa experimental.
vocês vão ter a possibilidade de cursar essa disciplina no curso, tá? Nos próximos semestres. E aproveitem, né? Lembrem disso, né? Que é um exemplo. Você, inclusive, na disciplina, vocês vão colocar em prática essa pesquisa experimental. Entenderam? Então, esse é um exemplo de pesquisa experimental. E é um exemplo de um ramo da psicologia que consegue se aproximar desse modo de pesquisar mais sistemático e mais controlado, tá certo? Agora, isso não pode fazer com seres humanos, né? Por motivos óbvios, tá certo? Quais são as vantagens desse tipo de pesquisa experimental, que é bastante prestigiado nos meios científicos, né? As pessoas conseguem perceber um rigor, porque tem todo um preparo, tem uma manipulação de coisas, tem uma manipulação do ambiente para que você possa tirar conclusões. E em virtude das possibilidades de controle das coisas, os experimentos oferecem garantia muito maior do que qualquer outro delineamento de que a variável independente causa efeitos na variável dependente. Então, por meio de uma pesquisa experimental, você pode generalizar, né? Dizer que isso acontece, pode dizer com mais certeza que isso é possível de acontecer. E pode ter um rigor naquela pesquisa, né? De deixar que menos coisas interfiram, tá? É isso que a gente diz quando tem... quando diz que a variável independente causa efeito na variável dependente, tá? Como nesse caso da análise experimental, da pesquisa com o ratinho. Eu tenho controle sobre aquele ambiente, sobre o que eu vou fazer ou não, e eu posso afirmar com um grau de certeza maior, que nunca é uma certeza completa, lembrem disso, mas com um grau de certeza maior, de que eu posso afirmar que aquilo tem maiores possibilidades de acontecer num ambiente parecido, tá? Quando eu faço uma pesquisa experimental. Não precisa de ser necessariamente no laboratório uma pesquisa experimental. Ela pode ser desenvolvida em qualquer lugar, porque quando a gente pensa em experimento, também pensa logo em laboratório, né? Mas não precisa necessariamente ser num laboratório. Ela pode ser em qualquer lugar, desde que se consiga, naquele lugar, fazer 3 coisas. Primeiro é a manipulação, então a pesquisa experimental o pesquisador precisa poder manipular alguma coisa daquele ambiente para poder ele estudar, certo? Porque ele não está observando aleatoriamente. O que se quer com uma pesquisa experimental? Testar algo. Testar se fazendo uma coisa, outra coisa acontece. É isso que se quer. Então, eu tenho que manipular, certo? Não sei se vocês já viram, sabe aqueles vídeos, tem muito no YouTube, quando uma pessoa bota uma carteira no chão, deixa uma carteira cair, para ver se alguém vai pegar e vai levar embora ou vai entregar. Vocês já viram? No YouTube? Já vi coisa parecida. Pronto. Eu já vi. Pronto. Então, aquilo é uma manipulação ali para testar se uma coisa provoca outra coisa. Entende? Pode-se dizer que é uma pesquisa, um experimento aquilo ali. Então, uma pessoa está andando, deixa a carteira cair no chão, para ver se a pessoa que achar vai devolver. Tem um que é interessantíssimo, numa linha parecida, que bota uma caixa de relógio dizendo com preço R$20, São Paulo. Vocês já viram esse vídeo? Ou um vídeo parecido com esse? E pronto, né? E ficam filmando para ver o que é que vai acontecer. Fazem isso em São Paulo, né? E aí chega uma pessoa, olha para um lado, olha para o outro, bota lá. Chega outro, olha para o lado, olha para o outro, deixa R$5 dentro da caixa e pega o relógio. Era 20, né? E deixa R$5. Aí chega outra pessoa, aí olha para um lado, olha para o outro, pega ou bota no bolso, vai embora. A mesma pessoa daqui a pouco volta com outra pessoa na sacola, derruba os relógios da caixa dentro da sacola e vai embora, todos. Então, isso é uma manipulação do ambiente para testar alguma coisa, certo?
é mais ou menos uma estratégia que se poderia dizer que poderia se utilizar sem ser no laboratório, tá? Num ambiente natural para uma pesquisa experimental. Outra coisa, tem que ter o controle, né? O pesquisador precisa introduzir um ou mais controles na situação experimental, sobretudo criando um grupo controle. Tem que ter um grupo de comparação com aquilo ali. E a distribuição aleatória, a designação dos elementos para participar dos grupos experimentais e de controle deve ser feito aleatoriamente. Então, a gente tem que ter um padrão de comparação. Se uma coisa acontece em uma situação e em outra, né? Então, vamos supor... Isso acontece muito com medicamentos, certo? Quando a gente vai testar medicamentos, precisa ter um grupo que toma uma medicação e ter um grupo que não toma medicação, certo? Toma outra acreditando que é a medicação. Mas a distribuição de quem vai tomar a medicação para ver se vai fazer efeito e a de quem não vai tomar é aleatória, certo? Não é escolhida sabendo os nomes das pessoas, tá? E aí é isso que se chama controle e distribuição aleatória, para que possa ter resultados fidedignos sem enviesamento. A questão de não haver enviesamento na pesquisa experimental é muito importante, tá, gente? Aí, olha, não sei se vocês já viram esses filmes. Deixa eu... tá aqui. A experiência, que não é a experiência aquela do bicho, né, do Allen, mas é a experiência, o experimento de Milgram, que é esse que está aqui com o nomezinho vermelho, com esse homem de terno, e o experimento do aprisionamento de Stanford. Vocês já viram algum desses filmes? Ainda não. Já ouviram falar em alguma das matérias que vocês estão cursando? Não. Então, esses filmes mostram experiências com pessoas, tá certo? E aí, é interessante que vocês vejam esses filmes, primeiro, para entender o que é um experimento, o que é uma metodologia de pesquisa experimental, e segundo, como isso é feito com a psicologia e por que é antiético, tá? Porque quando a gente vai utilizar a psicologia, metodologia experimental na psicologia, existem muitas questões éticas colocadas, né? Isso porque eu não posso manipular. O que é que a gente manipula? A gente manipula uma situação e uma coisa, não é? Quando eu faço isso com um ser vivo, isso tem implicações. Isso produz resultados, isso produz efeitos na pessoa. E aí que entra a ética, tá, gente? Porque nós temos relatos de histórias na psicologia de experimentos altamente antiéticos que foram feitos. E 2 deles são esses, conhecidíssimos. O primeiro é o experimento de Milgram, que é o desse filme aqui, que tem a Winona Ryder, tá? O experimento de Milgram. Tem no Globoplay. Se alguém assinar o Globoplay, tem esse filme lá no Globoplay. Como é que foi esse experimento? O Milgram, ele queria testar a obediência das pessoas. E aí ele colocava uma pessoa numa cadeira elétrica, certo? Simulando que essa pessoa ela estava ali para ser executada. E chamava uma pessoa que não sabia disso, tá? Para poder apertar um botão numa cadeira que estava ali para ser executada, não, que ela estava tendo choque, tá certo? Que estava sentada na cadeira, e chamava uma pessoa para girar um botão. E aí ele ficava dizendo mais forte, e o ator que estava sentado na cadeira ficava gritando, ah! Então, ele queria testar até que ponto a pessoa ia girar o botão, obedecendo a ordem de quem estava mandando, vendo o sofrimento do que estava sentado na cadeira. Entenderam?
Agora, imagine que situação, né? Traumática para essa pessoa que girava ali o botão. Então, e aí existem relatos, né, de que, assim, quem participou desse experimento, teve gente que cometeu suicídio, teve gente que não ficou boa nunca mais na vida, provocou um trauma muito grande, certo? E um outro experimento é esse da prisão de Stanford. Um psicólogo, antropólogo, psiquiatra, nos Estados Unidos, um belo dia, teve a ideia de fazer um experimento, pegar pessoas jovens e saudáveis e dividir em 2 grupos, certo? Para colocar num ambiente manipulado que simulava uma prisão, tá? E aí, esses jovens eram distribuídos aleatoriamente entre aqueles que seriam os prisioneiros e aqueles que seriam os carcereiros, tá? Aí se montou lá, nesse lugar, em Stanford, um ambiente de prisão mesmo, com cela, com dispositivos de punição, com refeitório, certo? Com tudo que tinha uma prisão. Mas era um laboratório, era um ambiente simulado. E ele deu para essas pessoas a motivação do pagamento, certo? Quem participasse do experimento até o final ia receber uma quantia X. Bom, foi lá e deu procedimento ao experimento. Gente, vejam o filme para saber o resultado, viu? Não vou contar, não, spoiler. Mas um desses 2 filmes, a experiência e o experimento de Stanford. Esse experimento de Stanford, ele é mais, o de baixo, ele é mais recente, tá? E tem um quê de mais documentário. O de cima, ele é mais antigo, é mais filme mesmo. Mas os 2, eles são muito interessantes. Vejam, tá certo? Que vai ser muito bom para vocês entenderem o que é, de fato, uma pesquisa experimental e com seres humanos, que implicações éticas são essas que existem, tá certo? Agora, é possível pesquisa experimental em psicologia? Mas a gente precisa observar toda essa questão ética e ser muito cuidadoso, né? Porque o nosso material, o nosso objeto, ele sente, certo? A pesquisa, ela não é neutra com relação a nós, nem com relação à pessoa que participa dela. Então, a gente precisa pensar nisso ao propor esse tipo de metodologia. Mas vejam o filme, certo? E aí? Comentários? Teriam algum outro exemplo de pesquisa experimental em psicologia ou algum outro tipo para conversar? Ô, professora. Oi, pode dizer. Essa pesquisa experimental em seres humanos, às vezes, do tipo, a pessoa que está pesquisando, do tipo eu, se for fazer uma pesquisa experimental em algumas pessoas, corre o risco de ser bom e de ser ruim, na realidade, né? Tudo tipo, às vezes você, do tipo, aquela caixinha lá de relógio que colocaram lá. Eu quero fazer isso lá no determinado ambiente de trabalho. Coloca o dinheiro no lugar X para ver se o ser humano devolve ou se entrega, alguma coisa assim do tipo. É um pouquinho meio complicado, né, professor, em relação... Não é meio constrangedor e às vezes desperta alguma coisa no ser humano, né, do tipo, tá vendo lá fácil, não é de ninguém, vou levar. Tipo, meio que... Justamente, é super, super delicado, né? E aí, quando a gente vai fazer pesquisa com seres humanos no Brasil, a gente tem que submeter uma proposta ao Comitê de Ética e Pesquisa, certo? Do CNPq, que é o Conselho...
Porque Pode na falar. maioria das vezes é tudo, não, nada que justifica, né, professora? Mas na maioria das vezes é tudo assim, a situação ou o caso, né, que o ser humano se encontra na maioria das vezes. Se for um dinheiro ou Exato. alguma coisa assim do tipo, aí vai levar, aí leva em consideração o tempo de trabalho, um monte de coisa. Aí você vai questionar em relação àquela atitude daquela pessoa, devido ao tanto tempo que ele estava lá trabalhando. Meu Deus, será que ele já fazia isso ou alguma coisa assim do tipo? Pois é, Recordo-me também, justamente. professora, é verdade que teve uma É, pesquisa dessa em uma empresa e todos os funcionários entregou. O único funcionário que não entregou o dinheiro foi o gerente, e o gerente foi é, demitido. Foi pois bem é. complicada essa situação. Com certeza. E aí, olha só, quando se sente que vai prejudicar alguém, nem pode fazer. Se for uma coisa científica, assim, É muito é, delicado, né, uma professora, pesquisa, essa área exponencial. justamente, nem pode fazer. Tá errado, né? É antiético. Quando É. se envolver um julgamento moral, uma coisa que pode prejudicar a pessoa, não se pode fazer. Não, se for uma pesquisa que for submetida assim, ou se alguém denunciar, tá, não é permitido, né? E há punição para quem fez. A gente pode fazer quando a gente se dá a entender, quando a gente consegue justificar que não tem implicações morais, que não tem algo que vai produzir algo na vida da pessoa, certo? É E complicado, né? mas bastante. E a pessoa, outra coisa que não se pode mais fazer, um experimento desse sem a pessoa saber para que é, nem o que é. A pessoa tem que saber, se bem que nesses exemplos que eu estou dando, as pessoas sabiam que estavam participando do experimento, elas não sabiam como era exatamente, o que era. E a pessoa tem que assinar o termo, né, que se chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE. Aí a gente tem que elaborar um termo e a pessoa tem que assinar, tá certo? Mas isso depois que a gente já comprovou que não haveria assim danos na saúde física ou mental da pessoa. É super complicado, super É, complicado. Pode falar. certo, era isso mesmo. Tá? Quando é que se faz? Muitas vezes assim, quando é para validar um teste psicológico, isso não deixa de ser uma pesquisa experimental, certo? Mas aí mantido o sigilo também é importantíssimo, gente. É mantido o sigilo a respeito de quem foi que participou, de quem foi que preencheu, para que aquilo não gere um constrangimento para a pessoa. Você está certo, porque o constrangimento ele é péssimo. E esse é um dos motivos, né, pelos quais assim esse tipo de pesquisa experimental ele é complicado no campo da psicologia. Exatamente. Aí, gente, a gente começa a entender uma coisa assim, muitos autores da psicologia criticam, né, essa modalidade de pesquisa, certo? Dizem que essa modalidade, esse tipo de pesquisa experimental, ele vale para ciências exatas e naturais, mas não vale para a psicologia. Só que, como eu disse anteriormente, né, nos slides, a gente vive em um mundo de status, né? E aí, no campo da pesquisa, existe status também. E a pesquisa que tem o status de ciência, muitas vezes, é essa, experimental. O que é, na minha opinião, tá certo? Uma coisa que a gente precisa combater. Ela é importantíssima, é fundamental, mas os outros tipos também. E eles são ciência também. Alguém vai falar? Não, não. Era isso aí que eu ia comentar, Lina. Você acabou de falar. Ah, tá certo. Gente, mais algum comentário? Pergunta, dúvida? E aí? Podemos encerrar? Sim, professora, por enquanto dá para ir. Pois vão escrevendo, que é para aparecer as dúvidas e as perguntas. Certo. Tá bom, gente? Obrigada pela participação, tá? A gente fica por aqui hoje, certo? Até a próxima, tá bom? Um abraço. Obrigada, professora. Até a Tchau. Obrigada, próxima. professora. Tchau.
Tchau, galera linda. Tchau, Eliane. Tchau, Eliane.